Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e nos escuta pela Cultural FM em Porto Alegre, Santa Catarina e toda a região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia conhecido por ser a véspera da Super Quarta, então a gente vai passar por esse assunto, vamos falar das perspectivas para os juros aqui nos Estados Unidos, mas tem também tarifaço, vamos falar desse novo episódio de novela da Tarifa Fatal e atualizar vocês do que aconteceu entre ontem e hoje e como isso está repercutindo aí no Brasil e no mundo. E a gente ainda tem o assunto da confiança da indústria, que caiu pela quinta vez no ano. Antes de tudo isso, vamos dar uma passadinha pela nossa agenda, só para entender quem fala, quem não fala, o que a gente tem de indicador hoje na agenda e depois a gente já passa por todos esses assuntos. Hoje, às 4 horas da manhã, na Espanha, saiu o PIB do segundo trimestre, mas a medição ainda é preliminar. Às 8 horas da manhã, aqui no Brasil, saiu a sondagem da indústria, a medição de julho, e é elas que a gente vai trazer para vocês. Então, a gente vai trazer detalhes, o que está afetando tanto a confiança da indústria nesse ano. Às 11 horas, agorinha, saiu o relatório sobre empregos lá nos Estados Unidos, o relatório JOLTS. E às 11 horas também sai a confiança do consumidor de julho nos Estados Unidos. Às 7, o Chile divulga a sua decisão de política monetária. Então, a gente vai conhecer a decisão de juros também por lá. E a gente tem, toda essa expectativa pelos juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que é a famosa Super Quarta. A gente ainda tem alguns dados, algumas falas que acontecem ao longo do dia, mas o que fica no radar mesmo ainda é a tensão envolvendo aí a guerra comercial, as tarifas em relação ao dia 1º de agosto e daqui a pouco a gente vai passar tintim por isso. Agora vou passar lá para a redação, para o Diego contar para a gente como é que foi o fechamento de ontem em meio a toda essa cautela, em meio a toda essa tensão. Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. Bom dia para Lislon, Gladys Garcia, Maria Helena, André Bolzan, que estava meio sumido, e todos os mercadeiros e mercadeiras de plantão. Prazer estar aqui com vocês mais uma manhã. Pois bem, vamos para o nosso fechamento? Certo. O Ibovespa começou a semana em queda. Caiu mais de 1% no dia de ontem e voltou ao nível mais baixo desde abril. Diante disso, o índice acumula uma perda de quase 5% no mês de julho. Se nada mudar, pode ser o pior mês desde o ano passado. Segundo analistas, a ameaça de tarifas por parte dos Estados Unidos contra o Brasilzão, previstas para entrar em vigor esta sexta, dia 1º de agosto, aumentou o clima de tensão. O mercado está operando em alerta. Os bancos, por exemplo, despencaram. O Itaú caiu mais de 2%, derrubando o setor. Empresas ligadas ao minério de ferro também recuaram. A Vale, por exemplo, cedeu quase 1%. Já no cenário internacional, investidores seguem atentos a possíveis estímulos vindos da China. Já no campo político, o Lula criticou as tarifas e o ministro da Fazenda, já ia falar das finanças, Fernando Haddad, reiterou que o Brasil não deve sair da mesa de negociações. Com isso no radar, o dólar subiu e fechou o dia de ontem cotado a R$ 5,59. O mercado continua em modo espera e, como eu falei, a cautela dita o ritmo. Débora? E esse modo de espera agora ele está mais presente do que nunca, porque além de toda essa indefinição, na verdade indefinição não existe, porque já está mais do que reiterado e confirmado que dia 1º de agosto as tarifas vêm aí. Mas ainda existe essa incerteza em relação à manutenção e à sustentabilidade disso. Será que isso vai ser mantido no médio e longo prazo? Será que vai ser segurada essa tarifa nesse patamar tão alto? Ou vai ter alguma cessão? Vai ter alguma cessão por parte de Donald Trump? Vai ter alguma negociação, já que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou aí da possibilidade disso não ter saído da mesa ainda e aproveitou, também falou sobre planos para as empresas que vão ser afetadas por esse tarifaço. Então, a indefinição é mais no sentido de Donald Trump mudar de ideia muito rápido e também poder até ajustar o tom para cima, então apertar esse tom em relação ao Brasil. Tudo isso gera um cenário de incerteza e em contexto de incerteza ninguém quer se posicionar.
Mais que isso, amanhã tem definição de taxa de juros. Então, o mercado também entra num compasso de espera de, mesmo que a gente tenha unanimidade, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, de se posicionar numa véspera de uma decisão importante também lá nos Estados Unidos. Então, a gente começa a ter esse cenário de cautela mais presente desde o começo da semana. E a gente sabe que essas tarifas, elas estão ali envolvendo o cenário político, geopolítico e todo o cenário não só de comercial e de comércio internacional entre os países. Tem muita coisa envolvida por aí. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial aqui no Mercado Investimentos que vai comentar todos esses assuntos do dia, que é José Cobori. José Cobori, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Débora. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui no ICL Mercado Investimentos e falar com essa audiência qualificada do ICL. Vamos lá, então vamos entender, né? A gente está falando aqui das tarifas, então eu já queria te ouvir um pouquinho, né, nesse cenário, do que vem aí no dia 1º de agosto, entender como é que está a sua visão em relação a todo esse contexto. A gente ainda tem um evento que é na véspera do dia 31, né, que o Donald Trump já perdeu, na primeira instância, as próprias empresas americanas, os setores que se acham prejudicados por esse tarifaço contra o Brasil, entraram na justiça, o Donald Trump perdeu na primeira instância e tem o julgamento agora na instância superior no dia 31. Então é um evento que, de repente, pode mudar tudo. Tirando isso, o secretário do Comércio, o Howard Lutnick, parece que teve uma conversa boa ontem ainda com o Geraldo Alckmin. Existe ainda uma expectativa, né, que antes do dia 1º isso tem um certo ajuste nessa tarifa de 50%. Mas, levando em frente, eu acho que o Brasil tem que enfrentar em nome da sua soberania, né? A gente não pode capitular diante dos arroubos aí autoritários do Donald Trump. Exatamente. Não, a gente não pode sacrificar, né, como já foi dito várias vezes, alguns pontos de soberania e abaixar essa cabeça, né, para Donald Trump. Inclusive, é algo que está sendo criticado em outros países, de uma possível submissão, de acordos desiguais, dessa coisa vindo de cima para baixo, que acaba sendo muito complicada, né, do cenário de você abaixar a cabeça ou aceitar condições, termos e condições, como a gente brinca aqui, de Donald Trump, que são impostas de cima para baixo. Né? Então, é bem importante a gente tomar, né, todos esses cenários e entender isso, né, como é que isso está sendo discutido e o que está em jogo aqui. Né? Por isso é um assunto tão importante e discutido nesses últimos tempos e que a gente tem que atualizar a todo momento, porque sempre tem um capítulo novo da novela, afinal Donald Trump muda de ideia e essa instabilidade também acaba mexendo muito com o humor dos mercados, né? Essa falta de posicionamento ou essa indefinição também traz muita incerteza, né, Cobori? Na realidade, assim, esse primeiro estágio dessa negociação, o Donald Trump sempre tem voltado atrás, né? Por isso ele até ganhou um apelido lá bem peculiar, que é o taco, né? Traduzindo, o Trump sempre arrega, mas me parece que dessa vez ele quer levar em frente, principalmente com o Brasil, porque com o Brasil ele tem uma estratégia também política, né? De tentar minar o cenário político brasileiro, até porque se a direita voltar ao poder na eleição do ano que vem, será muito mais favorável aos Estados Unidos e ele afetará exatamente o objetivo final dele, que é abalar essa união do BRICS, né? E, logicamente, o objetivo final dele é tentar minar o poder e a ascensão econômica da China. Então, nessa primeira rodada, quando a gente baixa a cabeça, como a União Europeia baixou e até num sinal de submissão, isso é muito ruim, porque aí numa segunda investida dos Estados Unidos do Donald Trump, ele já sabe mais ou menos como se comporta a sua contraparte na hora de negociar. Então, acho que o Brasil tem que levar em frente, tem que ser firme na defesa da nossa soberania, até porque as condições que ele colocou nessa carta não tem nada a ver com déficit comercial, até porque os Estados Unidos não têm déficit comercial, tem superávit, e o Brasil não pode capitular, principalmente até porque o executivo, numa divisão dos poderes no Brasil, não tem influência em outras instituições, em outros poderes, né? Então, acho que o Brasil tem que levar em frente, tem que jogar duro, bater na mesa e afirmar que o Brasil é um país soberano, é o líder, teoricamente, da América Latina e talvez até por isso os Estados Unidos queiram primeiro bater no Brasil, porque como líder regional, líder continental, ficaria mais fácil depois ele investir contra os outros países.
Exatamente, gera um enfraquecimento, né? Você bate ali no líder e você acaba enfraquecendo os outros países depois que você já conseguiu enfraquecer ali a barreira mais forte, diria assim. Mas esse plano de fundo, né, que acaba ficando nas justificativas de carta, nas justificativas de Donald Trump, ele coloca uma série de coisas, até às vezes estapafúrdias aqui pra gente. Mas a gente sabe que existe também esse pano de fundo dos BRICS, de tentar enfraquecer os BRICS, né? Donald Trump falou mais de uma vez que ele acha que o bloco não vai para frente. Então, ele está tentando também jogar para enfraquecer, né, essa união. Então, isso é muito importante da gente falar e de ser falado de uma forma clara, porque às vezes fica mesmo, né, subentendido ali nas entrelinhas, mas em próprias pesquisas isso já apareceu que o pessoal captou, né, que tem essa tentativa de enfraquecimento dos BRICS também. Então, é um assunto que ainda tem muita coisa para rolar, né? Até porque ele não tem um motivo comercial, né? O motivo da guerra comercial é o déficit que os Estados Unidos têm com o resto do mundo, e com o Brasil ele não tem. Então, esse motivo até é o motivo que se entrou na justiça, né? As empresas americanas entraram na justiça justamente porque ele não tem esse motivo para atacar o Brasil. Então, claramente é um ataque político, né? E esse ataque político é porque o BRICS, enquanto bloco, ele é um bloco político que representa um bloco contra-hegemônico, né, contra o sistema imperialista americano, e é isso exatamente que os Estados Unidos quer minar, justamente para tentar protelar esse declínio do Império Americano, que é inevitável, né? E vamos passar então agora para o nosso outro assunto, que é um assunto que também mexe com os ânimos aqui da nossa audiência, que é a Super Quarta, que vem aí amanhã, e a gente tem as perspectivas para a Super Quarta. Então, a gente sempre traz para vocês como é que estão as projeções. Hoje a gente vai trazer aqui as projeções para a nossa taxa Selic, para a decisão aqui no Brasil, como é que o mercado está vendo essa decisão do Copom que acontece amanhã. Então, hoje, né, há unanimidade entre o mercado financeiro. Todos os agentes que responderam à pesquisa, que a gente vai colocar aqui na tela só para o pessoal de casa acompanhar, 45 agentes responderam à pesquisa para o Copom agora de julho. E os 45 responderam que a Selic deve ficar em 15%. Tem também as projeções para os próximos meses ou para as próximas reuniões do Copom, em setembro, em novembro, que também permanece o patamar de 15%. No final de 2025, sem surpresas, assim como o Focus, a Selic também deve ser mantida, segundo as projeções do mercado, em 15% e começar a cair só no ano que vem, em 2026, para 12,5% no final do ano, e que ela até possa ter esse patamar mantido até o primeiro trimestre de 2027. Então, começaria a ter um declínio ou uma redução da taxa de juros logo no começo do ano que vem, e chegando ao patamar de 12,5%, deve permanecer até o primeiro trimestre de 2027. E aqui a gente está falando de uma Selic de 15%, uma das maiores taxas de juros reais do mundo e que deve permanecer assim. Já, inclusive, colocada, né, por Gabriel Galípolo, dizendo que não deve cair tão cedo a taxa Selic aqui no Brasil, então isso deve ser mantido sim. E aqui também um recado do mercado financeiro para o Copom, dizendo que ele aceita essa taxa de juros altíssima que a gente tem aqui no Brasil, não está pressionando para mais alta, mas também não está colocando queda nesse primeiro momento, que aceita sim, com unanimidade, essa taxa de juros, quase dando uma bênção para o Copom de que essa taxa a gente aceita e não vamos pressionar em relação a isso. Mas a gente sabe que a taxa de juros acaba mexendo com o consumo, acaba mexendo com o investimento e sinais de desaceleração já estão no ar aqui no Brasil. E isso é muito ruim para a nossa dinâmica econômica e não só isso, né? Até se a gente pensar em mercado financeiro, quem não é rentista com juros, se a gente for pensar em expectativa de valor, então tudo isso acaba mexendo com as expectativas de forma geral, né? Débora, na verdade, assim, eu acompanho vocês, corroboro com as mesmas críticas, né? Porque a taxa de juros, na realidade, só beneficia uma parcela da população que é muito pequena, menos de 1%, que é a classe dos rentistas, né? Nos últimos 12 meses, nós pagamos quase 1 trilhão só de juros, e por isso a nossa economia desenvolve, porque a gente sempre tem esses ciclos de altas de juros e a gente tem que lembrar que a política monetária é feita para atuar sobre a demanda, mas ela também atua sobre inibindo, né, o aumento da capacidade produtiva no Brasil. E não tem nenhum motivo a gente está pagando quase já próximo de 10% de juros reais, né? Porque a política monetária nossa ela não é autônoma, né? Ela depende da política monetária norte-americana. E a gente só atua
para controlar a inflação, já tem vários artigos, né, de vários economistas sérios que provam que, na realidade, a nossa política monetária tem uma atuação muito forte só na taxa de câmbio, né? Então, a gente sempre está tentando controlar a inflação através do câmbio, só que a gente inibe também a nossa crescimento da nossa capacidade produtiva. Agora, o mercado financeiro sempre é contra porque a gente tem esse livre fluxo de capitais, então a nossa política monetária tem muito pouco efeito, né? Se a gente tem câmbio flutuante e livre fluxo de capitais, a gente tem só a política monetária como ferramenta para tentar atuar sobre o câmbio. Isso prejudica, obviamente, a grande maioria da população que não vive de rentismo, né? E beneficia só uma parcela do mercado financeiro que é independente se está no Brasil ou está fora. Como a gente tem livre fluxo de capitais, o que interessa para eles é a taxa de juros alta e a gente manter sempre esse spread, né? Pagando sempre um prêmio muito grande no que paga a taxa de juros nos Estados Unidos. Então, isso é muito ruim para a sociedade, para a economia e principalmente para a grande maioria da população. O que a gente tem que questionar aqui, né? A gente sabe que existe todo esse interesse, né, do capital rentista que não tem nenhuma preocupação em fomentar o Brasil ou fomentar se entra aqui em bolsa, por exemplo, fomentar as nossas empresas. A gente sempre fala aqui que tem esse caráter especulativo e a gente precisa ter isso em mente, que é um dinheiro que entra aqui para buscar ganho no curto prazo e sair assim que você tem qualquer movimentação que não seja mais satisfatória para esse recurso especulativo. A gente viu acontecer isso agorinha com a Bolsa, né? Então entrou recurso aqui quando os ativos estavam baratos, teve ganho expressivo, teve alta na maioria dos ativos, a Bolsa atingiu o recorde. Dado um cenário de incerteza, o recurso vai realizar ganho e vai sair para especular em outro lugar. Com a taxa de juros, também acontece isso e existe toda essa pressão, né, de usar justificativas para a manutenção dessa taxa de juros alta, como se a gente tivesse um risco fiscal alarmante. Isso aumenta o risco do país, então a gente precisa pagar um prêmio, como disse Cobor, um prêmio maior também para correr esse risco aqui no Brasil. Então existe toda essa justificativa, mas a gente sabe que ela está descolada também de uma realidade, não só em relação a risco fiscal, que não justifica uma taxa de juros tão alta e uma taxa de juros real tão alta, se a gente fosse comparar com países pares, a gente tem uma taxa de juros muito maior, uma taxa de juros real muito maior que a do México, por exemplo. E a gente está entre os 3 maiores, atrás, por exemplo, de Rússia, que tem toda uma questão de conflito, de sanções, e da Turquia, que está com uma inflação galopante. Então, a gente está sempre disputando esse pódio, segundo, terceiro lugar entre esses países, e não existe risco que justifique uma taxa de juros tão alta aqui no Brasil. Mas as projeções continuam, né, corroborando e reiterando que sim, a taxa de juros deve ficar assim, como também um recado de que se aceita essa taxa de juros, porque se tivesse um recado para aumentar a taxa de juros, isso seria dito. Então, essa taxa de juros, na visão do mercado e na projeção, ela já está restritiva o suficiente para causar, inclusive, essa desaceleração. Afinal, aqui no Brasil parece que só existe um remédio para a inflação, né? A gente até brinca aqui, o paciente está com dor de cabeça, você corta fora a cabeça, que aí não tem mais dor de cabeça. Quase que o combate inflacionário também funciona da mesma forma, é sempre via taxa de juros e não por outras medidas, não só por ver essa inflação de demanda, mas também pela questão cambial que você mesmo disse. Tá pegando o seu exemplo aí do corta-cabeça, eu sempre falo da inflação, né? É simples você resolver o problema de inflação, é só você matar uma parcela da população, você vai diminuir a demanda e você vai controlar a inflação, né? Então é mais ou menos de corta-cabeça do doente, você resolve o problema de dor de cabeça dele. Mas você lembrou bem, esse discurso da austeridade fiscal, principalmente nesse momento hoje que a gente está discutindo sobre geopolítica, né? O discurso da austeridade fiscal, se a gente vê, ele veio muito fortemente lá com o consenso de Washington, né? Os Estados Unidos pregando essa cartilha do consenso de Washington via FMI para todos os países do mundo. E tem até no livro da Isabella Weber, né, como a China escapou da terapia de choque, porque a China não seguiu esse discurso da austeridade fiscal. Então, você pegar hoje as duas grandes potências econômicas, o próprio Estados Unidos que pregava isso nunca seguiu, né? Os Estados Unidos têm há 40 anos déficit fiscal e não parece para ele ser um problema. Óbvio que ele tem um privilégio exorbitante, que ser o cara que imprime, né, a moeda de reserva mundial, mas a China nunca teve, também está há mais de 30 anos sem
esse negócio da austeridade fiscal, sempre tendo déficit fiscal, e a economia hoje é essa potência econômica. Então, os países que seguiram, o Brasil foi um deles, seguiu essa cartilha da austeridade fiscal. E a austeridade fiscal, ela tem um objetivo estratégico geopolítico, né? Que você mantém os países sem tentar atingir a sua soberania através de crescimento econômico. Então, sempre que você prega a austeridade fiscal, a gente sabe muito bem disso, acaba sempre caindo sobre, primeiro, as classes mais pobres e, segundo, a capacidade de investimento público, né? Investimento que os países precisam fazer para atingir cada vez uma soberania econômica e monetária cada vez maior, que é investimento em ciência e tecnologia, em desenvolvimento da sua indústria. Então, se a gente pegar toda essa cartilha, desde que a gente começou a seguir lá no modelo neoliberal, a gente mantém a nossa economia, digamos assim, sob o ponto de vista do sistema imperialista americano, todas as economias sob controle, porque tem que atingir uma meta fiscal e, obviamente, países que não conseguem crescer economicamente é porque ele não tem capacidade de investimento. Então, é um bom momento para a gente entender também essas estratégias geopolíticas e econômicas, né, que os Estados Unidos impôs sobre o resto do mundo justamente para ele se manter o todo-poderoso, o império que manda em todo mundo. E graças a Deus, hoje a gente tem um exemplo da China que não seguiu, né, e é a única potência econômica que ainda consegue enfrentar os Estados Unidos. E quando você, né, eu não conheço, né, a gente pode até perguntar aqui para a audiência, fala em um país aí que conseguiu ter um crescimento, que conseguiu se desenvolver sem um papel presente de um Estado indutor desse crescimento, seja via políticas econômicas, políticas públicas. Tem até um livro que fala sobre isso, que é o Chutando a Escada, né, que depois que você sobe a escada, você chuta a escada para os outros países não subirem, porque existe esse papel do Estado enquanto indutor do desenvolvimento, porque tem que desenvolver infraestrutura, tem projetos que são de longuíssimo prazo, que o capital financeiro também não vai querer entrar para financiar, então você precisa ali de um papel do Estado, de definir prioridades, de trazer ali esses subsídios, e também existe todo aquele fiscalismo seletivo, né, que todo mundo quer cobrar austeridade fiscal, todo mundo quer que entregue a meta, ela está ali, você precisa entregar. A gente está nessa situação hoje que acaba inclusive prejudicando o nosso desenvolvimento econômico, porque acaba travando o investimento, mas a gente precisa entregar. E aí, na hora que precisa entregar, quem que vai abrir mão do privilégio? Quem que vai abrir mão de qualquer que seja ali o subsídio? Vai cair? Será que ainda precisa manter esse subsídio? Será que eles ainda fazem sentido de acordo com a conjuntura e com o desenvolvimento daquele setor? Será que faz sentido manter alguns privilégios que existem, tipo os juros sobre capital próprio, nessa situação que a gente está hoje, que não é igual a dos anos 90? Então, tudo isso, quando é colocado, aí não pode, aí não é aí que tem que tirar, né, para cobrir a meta, não é aí que tem que tirar para chegar na meta. É sempre do lado mais fraco da corda, que não tem poder político e econômico. Então, vamos romper a corda para o lado da população. Vamos cortar de saúde, de educação e vamos cortar recurso de benefício social, que aí não tem poder político econômico e não vai reclamar, não tem ali um Congresso defendendo. Então você tem todos esses pontos também quando se fala da austeridade fiscal que acabam sendo bem complicados, até inclusive da forma que ela é cumprida, né? Como é que a gente vai chegar? A gente tem austeridade, como é que a gente vai chegar na meta fiscal? Vamos cortar sempre do lado mais fraco. E até traduzindo para a sociedade como um todo, né, principalmente as pessoas mais simples entenderem, austeridade fiscal no limite eu não tenho dinheiro para pagar as contas, né, mas a gente tem 1 trilhão para pagar de juros. Né, então, por que a gente, e aí o tripé macroeconômico, a minha crítica é porque que a gente olha só o primário, né, o famoso superávit primário. Óbvio que ele tem uma lógica, você tem que gastar menos que arrecada, mas quando você olha só o superávit primário, você tira da conta os juros. Então, isso é uma forma de comunicar errado isso para a sociedade. Né? Eu costumo dar o exemplo, se a gente não olhasse o primário, olhasse o nominal e falasse assim, olha, agora a gente tem um déficit nominal de 1 trilhão e 40 bilhões de reais. Será que a sociedade ia entender se a gente chegasse e falasse, não, vamos olhar só para os 40 bilhões aqui, vamos ver como a gente resolve o problema dos 40 bilhões e vamos esquecer 1 trilhão? Então, a forma de comunicar isso para a sociedade ia ficar assim, por que eles não estão preocupados com 1 trilhão e estão preocupados com 40 bilhões, que é o primário? Então, é uma forma da elite econômica, né, da classe dominante também, se blindar até do olhar crítico na sociedade. Então, a gente tem que começar, de repente, a ficar, mesmo que o governo não queira, né, que a gente divulgar o que é o nominal. Porque se a gente está faltando dinheiro,
vamos cortar um pouquinho desses juros, né, do 1 trilhão que vai para menos de 1% da população. E, inclusive, uma parcela disso é investidor estrangeiro, né, que vem aqui investir na nossa dívida pública e está sugando a riqueza do país, porque os pagadores de impostos que acabam pagando esse 1 trilhão de juros. Né? E, obviamente, se mais da metade da nossa carga tributária vem do consumo, quem está pagando somos nós, consumidores. 99% da população da classe mais pobre está fazendo aqui uma transferência invertida de renda. Né? A gente está pagando a arrecadação do Estado e o Estado está transferindo isso para as elites dominantes. Então, a gente precisa se atentar muito também dessa forma que o mercado financeiro gosta de pôr os dados para a gente enxergar e esconder o que está por trás disso. É sempre da forma mais conveniente, né? É conveniente contar a história de algumas formas, porque as pessoas compram também esse discurso de uma forma mais fácil. Cobori, muito obrigada pela sua participação, quero agradecer. Eu tenho certeza que a audiência adorou, nem tive tempo de olhar, mas eu não tenho dúvida que a audiência adorou a sua participação. Se quiser dar um recado final aí para o pessoal em casa, fica à vontade. Débora, eu que agradeço muito o convite, sabe, da minha admiração por você. Antes o André participar com você, mas sempre acompanho o ICL Mercado Investimento, toda a minha admiração por você, pela audiência que o ICL tem, qualificada. Agradeço o convite, foi uma satisfação estar por aqui. Espero revê-la e foi um prazer aqui poder conversar com vocês nessa manhã. Forte abraço. Com certeza virá mais vezes. E agora eu quero dar um recado para vocês antes de entregar para os nossos vizinhos de cima, que é o ICL Eterno, né? Já atingimos os 5.000 primeiros inscritos, mas as inscrições continuam abertas, a gente tem mais 2.000 inscrições abertas, então entre em iclmercado.com.br ou no QR Code para fazer parte dessa nossa empreitada, para que a gente consiga aí levar o ICL a novos patamares e a novos lugares também. Então, se você quiser fazer parte disso, iclmercado.com.br e você vai estar com a gente nesse ICL para sempre, para você e para toda a sua família. Agora eu vou entregar para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL, porque o William De Luca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês lá. Então vocês estão em mais que excelente companhia a partir de agora e amanhã a gente volta para contar o que mexe com a nossa bolsa, o que está mexendo com o seu bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até amanhã, pessoal! Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.